Bom dia, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo em Oséias, capítulo 13, aleluia, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra, é o que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? A palavra do Senhor diz assim, né, a respeito o pecado de Israel e o seu castigo. Quando Efraim falava, tremia-se e foi exalçado em Israel. Mas ele fez culpado em Baal e morreu. E agora multiplicaram os pecados e a sua prata fizeram uma imagem de fundição, ídolos segundo o seu entendimento. Todos obra de artifícios, quais dizem, o homem que sacrificam beijam os bezerros. Então aqui o Senhor dizendo, né? Que Israel pecou e agora estava servindo ao deus Baal, e eles tinham feito agora ídolos para imagens para eles adorarem. Eles estavam indo agora na tradição do povo idólatra de Baal. E o Senhor então viu que começou a se multiplicar o pecado entre o povo dele. E quantas das vezes é assim no meio do povo do Senhor? Primeiro começa com uma coisinha, com orgulho, começa com a soberba, e quando vai ver, ele está se contaminando. No verso 3 diz assim: por isso serão como nuvem de manhã e como orvalho da madrugada, que cedo passa, e como folheiro que a tempestade lança da eira, e como o fumo da chaminé. Todavia eu sou o Senhor, teu Deus, desde a terra do Egito, portanto não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há salvação senão eu. Então o Senhor dizendo que não existe salvação além dele, não existe salvação, só existe salvação em Deus. Fora de Deus não tem. E ele está dizendo que ele é o Deus que estava com eles lá no Egito, é o Deus que supriu. E eles estavam agora se contaminando. E diz no verso 5: eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Isso quer dizer, o Senhor foi a providência para aquele povo em um lugar deserto, num lugar que eles necessitavam. E agora eles estavam ali, né, bem, e eles estavam esquecendo do Senhor. No verso 6 diz assim: depois eles se fartaram em proporção do seu pasto, estando fartos, ensoberbeceu o seu coração, por isso se esqueceram de mim. Então o homem é ingrato, o homem estava ali no deserto, o Senhor entrou com a providência, entrou com a prosperidade, abençoou. E quando eles estavam fartos, eles simplesmente esqueceram do Deus que tinha socorrido eles lá no deserto. Simplesmente eles começaram a adorar outros deuses. Quando eles estavam bem ali, eles então esqueceram do Senhor, o grande eu sou. E é isso que nós temos que vigiar. Quando o Senhor nos abençoa, nós temos que continuar a servi-lo, a buscá-lo de todo o coração. Temos que ser fiel ao Pai poderoso e santo, né? Não somente no deserto, onde ele providencia, mas também quando ele nos dá aquilo que nós tanto queremos, quando ele nos proporciona a bênção, quando ele derrama ali a fartura do alto céus. Então, ele estava dizendo que então a ira dele ia vir sobre o povo, o castigo dele, continua lendo, ia vir, né? Porque o povo, eles só iam voltar e se redimir se eles vissem ali o Senhor ali como um pai corrigindo os seus filhos. E é isso que o Senhor faz, né? O Senhor não quer perder ninguém, né? O Senhor não quer perder nenhuma alma. E aquele povo estava se corrompendo. Então, o que o Senhor está dizendo para mim e para a tua vida hoje? Não se corrompa com outras coisas do mundo. Não se corrompa com idolatria, com Baal, com os manjares do mundo. Mas permaneça na presença do Senhor poderoso e santo. E o Senhor, então, no verso 14 de Oséias, também exorta o povo ao arrependimento. E ele fala da promessa dele de perdão. No verso 14, no capítulo 14, verso 4, diz assim: eu sararei a sua perversão, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Então, quando verdadeiramente há arrependimento, a ira do Senhor se aparta, então o Senhor pode vir e derramar as bênçãos dele. Aí no verso 5 do capítulo 14 diz assim: eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio, espalhará suas raízes como o Líbano, estender-se-á suas vergonhas, e a tua glória será como a da oliveira, e o seu odor como o do Líbano. Olha só, vergonha.
vergontias, né, que diz ali, quer dizer, vai espalhar ali seus ramos, vai dar seus frutos, né, e a glória do Senhor vai ser como ali, vai ser bênção sobre as pessoas, né, a glória do Senhor será como a da oliveira, né, onde dá um odor, dá um cheiro bom, onde vai fluir todas as coisas, e diz também no verso 7, voltarão os que se assentaram à sua sombra e serão vivificados como o trigo e florescerão como a vide. A sua memória será como o vinho do Líbano. Efraim dirá: que mais tenho eu com os ídolos? Eu o tenho ouvido, e isso considerarei. Eu sou como a faia verde, de mim é achado o teu fruto. Então agora Efraim vai entender porque que ele só tem que adorar um Deus. Então ele vai abrir mão de toda idolatria e vai dizer: o que que eu tenho com os ídolos? O que que eu tenho com outros deuses que não é o Deus verdadeiro, né? Por que que eu estou me contaminando? Então agora ele se volta verdadeiramente ao Senhor, arrependido, e ele então fica na presença do Pai, né? Então, quando a pessoa se arrepende verdadeiramente, ele recebe todas as bênçãos do Senhor e reconhece que Deus somente pode fazer aquilo que é em excelência. E diz no verso 9: quem é sábio para que entenda estas coisas, prudente para que saiba, porque o caminho do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Isso quer dizer, aqueles que verdadeiramente ainda não se converteram, quando recebem bênção do Senhor, eles saem fora, eles só vêm para receber e saem fora. Mas com o tempo a punição vem, com o tempo a amargura vem, aquela bênção se acaba, aquela bênção acaba virando uma maldição. Mas aqueles que se arrependem e voltam para o Senhor, ou aqueles que permanecem quando recebem a bênção, eles são assim, né, como um orvalho que floresce. Eles são lírio espalhado e as suas raízes como um Líbano. Eles são agora orgulho para todos aqueles que olham e vê. Eles vão se orgulhar e a pessoa vai dar testemunho dizendo: é o Senhor que é na minha vida. O que que eu tenho com aqueles ídolos? Uma pergunta, né? O que que eu tenho a ver com outras coisas do mundo? Nada. E quem fez e quem age, quem cuida de mim é o Senhor dos exércitos. Então, nós temos que estar firme na videira verdadeira, que é Jesus Cristo de Nazaré. Não devemos nos corromper com as coisas do mundo, não devemos nos compactuar com as coisas de Baal, com a idolatria. Idolatria não é somente um ídolo na mão, mas também é aquele do coração. Não sei o que você tem idolatrado, se é uma preocupação, se é um filho, se é, né, uma doença que tem tirado a paz. Então, quando tudo aquilo que tira a glória do Senhor, você está idolatrando, você está pensando mais no problema do que em Deus. Então, que nós possamos entender, idolatria também é aquilo que se adora, que se pega, ou, como aqui dizia, né? Eles fizeram estátuas ali, tinha que adorar e beijar diante daquelas estátuas. Então, isso o Senhor também não se agrada, a palavra do Senhor quem diz, mas também os ídolos do coração, aquilo que tira a paz, aquilo que você muito almeja, isso também é uma idolatria. Então o Senhor está dizendo: não permita as pequenas coisinhas ir te levando para longe do Senhor, mas volte para o Senhor, que Ele tem o melhor dessa terra. E Ele tem uma promessa de perdoar, de perdão. Ele tem a promessa de perdoar cada um que se arrepende. E todo aquele que se achega a Ele não lança fora. Mas você tem que querer, você tem que se arrepender. Então as bênçãos do Senhor virá sobre a sua casa, sobre a sua vida, e assim o Senhor poderá cuidar de você, porque a sabedoria está em temer a Deus e em todas as situações, acima de tudo. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você e que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.